Olá, aqui é o professor Silas. Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula a respeito de WPF, usando o Visual Studio e o Blend 2015. Na nossa primeira videoaula, a gente falou um pouco dos conceitos, né? O conceito do Visual Studio, o que é o XAML, quais ferramentas a gente iria utilizar. A gente abriu o Blend e eu mostrei para vocês como se localizar aqui nessa ferramenta, que tem muitas opções, né? Foi uma aula introdutória. E nessa segunda aula a gente vai falar um pouco, eu vou mostrar para vocês um pouco mais do Blend, a gente vai praticar aqui um pouco mais, com foco no design. Eu quero mostrar para vocês algumas vantagens do Blend em relação ao Visual Studio, né? Ou seja, algumas vantagens do design de uma aplicação WPF em relação ao design de um aplicativo padrão Windows Desktop. Então, essa aqui é a nossa janelinha que a gente estava na última videoaula. A gente não chegou a acrescentar nenhum componente gráfico nela. A gente vai fazer isso agora. Tá? Então, como eu disse para vocês na primeira videoaula, a gente tem no Blend uma janela chamada Assets. É aqui que você vai encontrar todos os recursos que podem ser adicionados ao seu projeto. Tudo bem? Nós vamos utilizar primeiro o que está aqui em Controls, que é aquilo que a gente está acostumado, aquilo que parece o conteúdo lá da Toolbox do Visual Studio, para quem já conhece. Mas além disso, além dos controles, eu tenho estilos, comportamentos, formas, efeitos, mídia, categorias, uma série de outros recursos que eu posso adicionar ao meu projeto através dessa janelinha Assets. Ok? Nós vamos explorar um pouco hoje esses controles. Tá? Então, para começar, antes de mais nada, eu quero alterar algumas propriedades do meu formulário, da minha janela. Para isso, eu vou clicar aqui em Window. Reparem que quando eu clico em Window, na hora ele me diz aqui, nessa outra janelinha Document Outline, o que é que está selecionado. Está vendo aqui? O Window ficou em azul. Se eu clicar na parte branca, isso branco que a gente está enxergando é um grid. E quando eu clico nele, o grid aparece selecionado em azul aqui no Document Outline. Então, relembrando o que eu disse na primeira aula, essa janela Document Outline serve para identificar, no formato de árvore, os componentes gráficos que estão na minha tela. Ok? Então, eu posso selecioná-los tanto clicando aqui, quanto clicando na representação gráfica em si. Então, eu selecionei a minha janela, está vendo ali? O Windows está selecionado. E agora eu vou lá na janelinha de propriedades, que está aqui do meu lado direito. Então, eu tenho o meu formulário selecionado, né? E na janela de propriedades eu tenho o quê? Eu tenho as características que eu posso alterar no meu formulário. E como eu tinha dito na última videoaula, são muitas, certo? Principalmente em comparação às características que eu posso alterar num formulário Windows Desktop convencional. Então, vamos começar alterando coisas que nós não conseguiríamos alterar no Visual Studio anteriormente. Tá? Eu vou apagar esse grid aqui, ó. Selecionei o grid e dei um delete. Tudo bem? Nossa janela está pura agora, não tem nada dentro dela. Aquele grid que vem por padrão, eu deletei. Ok? Eu vou executar aqui o projeto, vou apertar F5 para a gente poder ver a nossa janela em funcionamento. E está aqui a nossa janela funcionando, certo? Nosso programa está rodando. A gente só tem esse formulário, só tem essa janela e não tem nada nela. Está aqui, fechei. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Vou selecionar a minha janela e digamos que eu queira alterar a cor da minha janela, a cor do fundo aqui, ó, esse branco. Eu não quero mais branco, quero outra cor. Se vocês repararem, eu tenho aqui em propriedades essa seção que trata disso. Atualmente, a gente está usando uma cor sólida. Está vendo aqui? Ó? Solid Color Brush. Ou seja, é uma cor na tela inteira. Então, eu posso usar aqui essa paleta para determinar que cor é essa. Está vendo? Se eu quiser um vermelho, eu seleciono o vermelho e assim por diante. Isso aqui se assemelha muito aos programas de edição de imagem, que talvez alguns de vocês conheçam, como Photoshop, etc. Pessoas que usam Photoshop, por exemplo, não vão ter muita dificuldade com Blend, não. Pelo menos não nessa parte de design, de aparência das coisas. Então, eu posso determinar uma nova cor aqui para minha janela, uma nova cor de fundo, tá vendo? Eu estou selecionado aqui, ó, background, tá vendo o background em azul aqui? E aí aparece qual cor que eu estou usando de background, certo? Então, se eu quiser uma cor única,
eu mantenho selecionado aqui esse Solid Color Brush, Background, e determino qual é a cor. Mas isso eu também consigo fazer nos aplicativos Windows Desktop convencionais, certo? O que o Blend, o que o XAML me fornece de novidade em relação a isso? Fornece, por exemplo, isso aqui como novidade. O que é isso que aconteceu? Eu cliquei em Gradient Brush. Certo? O que é isso? Aqui eu estou determinando que a cor do fundo que eu vou usar não é uma cor única. É uma cor que são, no caso aqui, duas cores que vão se intercalando aos poucos. Começa no preto e termina no branco. Ou vice-versa, né? Certo? Ah, mas eu não quero preto e não quero branco. Como que você controla isso? Eu tenho aqui, ó, logo abaixo de onde eu defini a cor, eu tenho essa barra aqui que mostram as cores que eu estou usando. Eu tenho duas setinhas ainda, por enquanto eu tenho duas setinhas aqui, eu tenho uma em cada ponta, tá vendo? Uma está preta e a outra está branca. São as duas cores da minha tela. Uma das coisas que eu posso fazer é o seguinte, eu posso clicar nessa setinha que está preta aqui, ó, e arrastar, olha o que acontece. Eu determino que tudo que está antes dessa seta preta é preto sólido. E da seta até a outra seta branca, eu vou gradualmente alterando a cor. Perceberam que foi isso que aconteceu? Ó. E o contrário também, obviamente. Eu posso dar preferência para o branco e deixar o gradual só lá em cima. Então, esse é um recurso do Blend, que através da linguagem XAML de design, de marcação, eu consigo padronizar, personalizar a cor do fundo da minha janela. Ah, mas eu não quero preto, eu não quero branco, eu quero outras cores. Como é que eu faço? Eu clico na setinha, tá vendo? Tem a setinha preta e a setinha branca. Eu clico na setinha, que eu quero alterar a cor, e muda a cor. Aquela que estava preta agora está vermelha. Então, a cor vai variar de vermelho a branco gradualmente. Certo? De acordo com esse posicionamento das setinhas aqui. Ó. Olha que legal. Ah, mas eu não quero só duas cores. Como é que eu faço? Você clica em algum lugar aqui nessa barra. Ó, por exemplo, vou clicar no meio dessa barra. Cliquei. Apareceu uma terceira setinha, tá vendo? E eu posso determinar a cor dessa terceira seta. Ah, eu quero que seja um azul. Tá lá, eu botei essa terceira seta no azul, a primeira no vermelho, desculpa, a primeira no vermelho, a do meio no azul e a última no branco. E olha só como é que ficou minha tela agora. Ela varia de vermelho para azul e depois de azul para branco, gradualmente de acordo com a posição dessas setas, olha só. Então dá para fazer um arco-íris aqui se eu quiser, né? Se eu quiser botar mais uma ou duas setas aqui e determinar outras cores, olha lá, eu quero que essa terceira seta, essa quarta seta seja verde e essa última seja amarela. E olha lá, eu posso fazer uma coisa bem, bem arco-íris aqui. Eu não conseguiria fazer isso no aplicativo desktop convencional, Windows Desktop, concorda? Lá no Visual Studio, a gente não tinha antigamente recursos para esse tipo de coisa. E parece bobeira, parece besteira, mas só essa capacidade de você manipular melhor as cores na sua aplicação já vai dar uma cara totalmente diferenciada a ela em relação a aplicativos Windows Desktop convencionais. Isso que eu fiz de alterar as cores do formulário, eu posso fazer para alterar as cores de praticamente qualquer outro componente gráfico. Botões, data grids, muitos outros controles, eu posso manipular a cor deles dessa forma. Tá? Então, essa é a primeira diferença. Agora, eu disse que o que gera o design, isso que a gente está enxergando aqui, o design gráfico que a gente está enxergando, ele é gerado por uma linguagem de marcação criada pela Microsoft chamada XAML. Lembram disso? Como é que eu enxergo, então, o código? Como é que será que ficou o código XAML por trás disso que eu acabei de fazer? Vamos dar uma olhada. Vou clicar aqui embaixo, ó, XAML. Eu estou enxergando o design, tá vendo? Vou clicar agora aqui em XAML. Ele vai mostrar o código XAML que está por trás dessa tela. E se vocês repararem bem, olha aqui o que foi criado. Window.background. Dentro de Window.background eu tenho um Linear Gradient Brush. Certo? E aqui está toda aquela mudança de cores que a gente fez. Gradient Stop. Primeiro vai do vermelho para o branco, do branco para o ciano, depois para essa outra cor, depois para o amarelo. Tá vendo? Então, aquilo que a gente fez aqui, usando os recursos do Blend, a gente poderia ter escrito em XAML se a gente soubesse a sintaxe.
certo? E eu até recomendo que vocês façam isso, que vocês aprendam um pouco da linguagem XML, porque de repente algumas mudanças são mais fáceis até de serem feitas escrito do que usando os recursos da ferramenta, tá? Mas é importante vocês sempre terem em mente que tudo que a gente fizer em termos de design vai ser refletido no meu código XML, porque é ele que a gente está alterando, na verdade. Tá? Então, nós estamos usando recursos da ferramenta Blend para que a gente não tenha que escrever isso aqui. Mas o que está acontecendo na prática é que esse código XML da minha página, da minha janela, página não, ainda não, né? Da minha janela, do meu formulário, está sendo alterado. Tá? Então, eu sempre tenho essas duas opções para alterar design de qualquer coisa no aplicativo WPF. Ou eu altero o meu código XML, ou eu altero este código usando recursos gráficos da ferramenta Blend. Tudo bem? Então, foi uma boa amostra aí do que a gente consegue fazer no Blend através da linguagem XML, que a gente não conseguiria fazer num aplicativo Windows Desktop convencional. Né? Vou voltar aqui para o meu design, tudo bem? E vou tirar algumas dessas cores aqui que está começando a me incomodar, essa quantidade de cores. Vou voltar para apenas duas cores, não gosto muito de vermelho, então eu vou colocar um azul indo para amarelo, ficou legal, azul indo para amarelo, tá bom. Vou deixar aqui mais ou menos assim, ok? Menos carnavalesco. E o que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar outras coisas à nossa janela, ao nosso formulário. Certo? Eu quero colocar agora, por exemplo, um botão e outras coisas. Para que a gente consiga colocar outros componentes na minha janela, eu preciso ter um repositório, algo que agrupe estes componentes. Tá? Eu não posso jogar direto, solto aqui em cima da janela. Lembra que quando a gente criou o projeto, tinha um grid aqui. O propósito dele era esse. Era que eu colocasse os outros componentes gráficos dentro do grid. Então, eu tirei meu grid para eu poder alterar o fundo da janela. Eu preciso colocar agora, primeiramente, antes de mais nada, um outro container, né, para os meus controles. O que eu mais gosto de usar é um chamado Canvas. Você encontra ele aqui ó, na janela Assets, Categorias. Aí tem aqui Painéis. Certo? O primeiro deles é o Canvas. Eu vou adicionar esse canvas aqui à minha janela. Você vê que eu vou dimensioná-lo para ficar do tamanho da janela. É dentro deste canvas, desse container, que eu vou colocar os demais controles. Tudo bem? Ele não tem aparência, não tem por que ele aparecer. Ele só serve como um container, algo para conter os demais controles. Tudo bem? Mais para frente eu explico conceitualmente isso. Então, eu coloquei meu canvas cobrindo toda a janela. Tá? Reparem que ele tem esses quatro cadeadinhos aqui, ó, tem que manter todos fechados. Isso significa o quê? Que quando a minha janela for redimensionada, ele vai redimensionar junto com ela. Ele vai manter sempre a proporção em relação a essas bordas da janela. Tudo bem? Então, eu cobri o meu formulário com esse canvas, tá? Que é um container, um lugar onde eu vou colocar os demais controles. Agora eu vou adicionar, finalmente, um botão à minha tela, ao meu formulário. Volto aqui então em Controles e escolho Button. Clico e arrasto agora na minha janela para eu desenhar o meu botão. Está vendo? Desenhei um botão aqui. Posso reposicioná-lo pela tela e posso alterar as propriedades desse botão. Dentre elas, a cor. E da mesma forma que a gente fez com a janela. Olha só, se eu clicar aqui então em propriedades Gradient Brush, eu posso escolher cores para o meu botão, da mesma forma que a gente escolheu as cores do formulário. Então, só para ficar uma jogada interessante aqui de design, eu vou colocar no meu botão as mesmas cores que eu coloquei no meu formulário. Parecidas, né? Cores parecidas que eu coloquei no meu formulário. Vou dar uma predominância para o amarelo. Está lá, bonitinho, o meu botão na tela. Ficou legal, né? Então, está aqui. Além da cor que eu alterei, o que mais que eu posso alterar no meu botão, por exemplo? Se eu for descendo aqui na minha paleta propriedades, eu vou enxergar uma série de outras características do botão que podem ser alteradas.
várias coisas. Opacidade, por exemplo. O que é opacidade? É o quão transparente o botão vai ser. Se eu colocar aqui 50%, ele vai ser 50% transparente, olha lá. Isso serve, essa propriedade aqui, está presente em praticamente todos os controles, tá? Transparência. E depois eu recomendo que vocês fuçem com calma aqui em tudo isso, né? Eu vou usar como exemplo aqui, para vocês verem o poder um pouco do XAML, eu vou usar a parte das propriedades chamada de transform. Tá? Lá no final, lá embaixo, se você for descendo essa barra aqui de propriedades, tem lá no final transform. O que são essas propriedades aqui? Aqui eu estou me referindo ao posicionamento e ao formato do botão. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em Rotate, tá vendo? Cliquei nesse setinho aqui, Rotate, e eu posso clicar com o mouse e alterar, olha só o que está acontecendo com o meu botão. Ó. Se eu não quiser um botão alinhado nem na vertical nem na horizontal, eu posso botar ele na diagonal, assim. Certo? Olha lá. Liberdade que o XAML e o Blend dão pra gente. Tá? O que mais que eu posso fazer com o meu botão? Eu posso clicar aqui em Scale, por exemplo, e alterar o tamanho dele. Aqui ele está 1. Se eu colocar 2, olha lá, por 3, é uma outra forma de eu redimensionar o meu botão, tá? Usando esse atributo Scale aqui. Ó. Okay? O que mais que eu tenho aqui em Transform? Eu tenho, por exemplo, essa outra característica que vai deformar o botão. Se você reparar, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui 50 no X, olha lá, e, sei lá, 40 no Y. Não, 40 fica meio... 10 no Y. Olha lá o que acontece com o meu botão. Então, eu posso deformar ele de várias formas aqui nessa propriedade de transform, certo? Posso, por exemplo, inverter. Olha lá, troquei ele. O que estava embaixo foi para cima, o texto está de cabeça para baixo, tá vendo? E inverter os lados também. Ó. Então, nessa paleta Transform, nessa parte Transform aqui das propriedades, eu posso alterar algumas características do meu botão com uma liberdade muito maior do que a que eu tinha antes no Visual Studio, num projeto desktop convencional, certo? Então, é um bom exemplo que eu gosto de mostrar para vocês terem ideia do que é capaz, do que a gente pode fazer design, em termos de design, que a gente não podia fazer antes, tá certo? Então, para cada novo controle que você adicionar no seu formulário, você vai ter uma outra série de propriedades a serem alteradas. E tudo que a gente alterar vai se refletir no nosso código XAML. Então, vou clicar aqui novamente no XAML e vocês vão ver que ele criou para a gente aqui o Canvas, tá vendo? E o botão, olha só, você vê como é que a linguagem de marcação ela facilita a gente entender a disposição das coisas. Eu tenho aqui a minha janela, dentro dela eu tenho uma definição de background, que foi a primeira coisa que a gente fez. Depois eu adicionei um canvas, e dentro do meu canvas eu coloquei um botão, olha aqui. Ó. Não está dentro? Ó. Visualmente eu consigo ver que está dentro. Tudo bem? Aqui eu abro o canvas, aqui eu fecho. Tudo que está aqui dentro é o que eu fiz, que eu adicionei, que no caso foi um botão. Então, o meu botão, as propriedades que eu alterei nele também estão aqui. Ó. Tudo isso aqui, ó, escala de rotação e etc. Tudo eu posso definir pelo XML. Ó. Se eu tivesse escrito isso aqui com a minha mão, digitando, eu veria o mesmo resultado que a gente está vendo aqui agora. Tá? E aí, olha só, o código XML da nossa página está crescendo, na medida em que nós vamos adicionando novos controles, né, novos componentes gráficos e fazendo alterações nele. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Que vocês testem em casa, adicionem outras coisas, adicionem outros componentes. Tem aqui, ó, checkbox, os que vocês estão acostumados, combo box, né? Daquelas opções, a pessoa clica na setinha e abre, labels, os que vocês estão acostumados e os que vocês não estão também. Tem uma série de novos controles aqui, ó, do Blend, do XML, do WPF, que vocês não viam antes, como esse slider, por exemplo, para você passar slide, outros tipos de botões, outros tipos de componentes para lidar com imagem, com mídia, calendário. Então, usem essas coisas em casa. Recomendo que vocês testem, façam testes. Coloquem coisas aqui, vejam o que vocês conseguem alterar de propriedades disso. Tá? Essa é a primeira etapa para você entender o WPF, entender o XML, entender o Blend.
Então eu vou ficar por aqui nessa nossa segunda videoaula. Na nossa próxima videoaula, a ideia é que eu mostre para vocês um pouco de uma coisa, para mim é mais legal, aquilo que é mais legal de se fazer no WPF, no XML, no Blend, que são as animações. Obviamente, coisas que a gente não conseguiria fazer no aplicativo desktop convencional. Tá? Então, por enquanto, nós vimos conceitos relacionados a essa tecnologia e nós começamos a mexer com o design, com os controles que o Blend nos oferece. Certo? Pratiquem em casa, se inscrevam no canal para vocês receberem notificações dos próximos vídeos e continuem acompanhando. Obrigado aí pela atenção de vocês, bons estudos!